Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 13 de julho e eu vou trazer para vocês uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos dar uma olhada na represagem. A gente tem aqui a curva da semana passada, registrando 31.955 casos, e essa semana, para o mesmo período, a gente está registrando 35.596 casos. Ou seja, a gente tem em uma semana a represagem de 3.600 casos, o que dá 11%. É exatamente a represagem que a gente tinha feito aquele ajuste na semana passada. A represagem de 2 semanas está baixa, 3%, isso é um bom sinal. Talvez a represagem esteja diminuindo aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa curva aqui é a curva atual, atualizada até ontem, dia 12 de julho, registrando 39.240 casos. Então, se a gente ajustar, fizer aquele ajuste dos mais 11% nessa data, mais 3% nessa data e, respectivamente, para todas as outras datas, a gente chega nessa curva ajustada com 42.235 casos para hoje. E vamos ver o que isso significa. Isso tem uma coisa muito boa, pessoal, uma coisa muito positiva. Há duas semanas, o Rio Grande do Sul vem diminuindo o número de novos casos registrados. Olha só, na semana do dia 21 de junho até o dia 28 de junho, a gente estava aqui com 6.447 novos casos. Na semana de 28 até o dia 5, foi um pouco menos, foi 6.200 novos casos. E na semana do dia 5 ao dia 12, de novo, provavelmente seja um pouco menos, isso daqui é estimado, né? Mas vai ser na faixa de 6.000 novos casos. Então a gente vê que está diminuindo um pouquinho o número de novos casos por dia. Se a gente olhar aqui as médias semanais, olha só, esses aqui são com os dados oficiais. A gente teve uma média semanal muito baixa, ela nem faz sentido. Por isso que a gente pensa naqueles mais 11%, porque daí chega nesse patamar aqui. Então as médias semanais saiu de 921 casos por dia para 885 casos por dia e agora 857 casos por dia. Então deu um decrescimento leve. Isso daqui está indicando, do meu ponto de vista pelo menos, que a gente vai ter um período de platô. Aqui vai ter gente dizendo que aqui foi o pico do estado, talvez, mas só que talvez não. Eu estou um pouquinho menos otimista. Eu acho que a gente está entrando num período de platô que vai ficar bastante tempo. E daí a gente vai ficar registrando mais ou menos essas médias até começar a decair. Isso é uma ótima notícia. Por que isso é uma ótima notícia? Porque se está entrando mais ou menos a mesma quantidade de pacientes por dia no sistema de saúde, significa que não vai aumentar tanto o número de pacientes em UTI, não vai sobrecarregar tanto mais o sistema de saúde. Os pacientes que estão entrando hoje em UTI, que estão precisando realmente daquele atendimento mais de urgência, né? É por causa desse aumento, dessa aceleração aqui que se deu durante o mês de junho. Então hoje esses pacientes estão entrando em UTI, o que significa que provavelmente daqui a 1 ou 2 semanas o número de pacientes em UTI comece a estabilizar. Tomara que isso aconteça. Vamos lá. Então aqui a gente pode olhar para o número de recuperados. É sempre bom a gente ver esse número de recuperados, porque a maior parte dos pacientes se recupera. Aliás, a maior parte dos pacientes é assintomática, a gente nem diagnostica essas pessoas. A gente sabe que a subnotificação aqui no Rio Grande do Sul está na faixa de 2 vezes mais no mínimo. Ou seja, tem 80 mil pessoas aí que se contaminaram e a gente nem sabe. E essas pessoas também não sabem porque elas não tiveram sintomas. Então, a maior parte dos casos realmente são casos leves e que não levam risco à vida, tá, gente? Então, é só uma mensagem motivacional. Isso daí não é pra gente se descuidar. O cuidado é essencial, porque a gente nunca sabe se a gente vai ser um daqueles que pode ter um caso mais sério, um caso mais grave. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente está com 8.000 casos ativos. A Secretaria da Saúde registra menos porque tem esse ajuste aqui que eu estou levando em consideração, que eles não levam em consideração. Afinal, eles são os dados oficiais, eu sou só um professor aqui no YouTube, né? E então eu posso fazer esse ajuste e eles não podem. Então aqui, segundo esse ajuste, 8.000 casos ativos, o que é uma coisa muito boa também, porque mostra que há 2 semanas
a gente não aumenta o número de casos ativos. A gente está aqui quase nessa oscilação aqui em volta do 8.000, o que é muito bom. E os óbitos, infelizmente, a gente está chegando aqui muito perto de 1.000 óbitos no estado. Hoje era previsto já ter chegado em 1.000 óbitos, hoje dia 13, mas segundo os dados oficiais ainda não chegou, provavelmente amanhã, dia 14, a gente chegue. E a nossa taxa de letalidade deu uma aumentada, olha só, a gente saiu aqui de consistentemente 2,2, 2,1 e 3 semanas aqui em 2% a taxa de letalidade e começou a aumentar essa taxa de letalidade. Aqui em Porto Alegre a taxa de letalidade está muito alta, a gente teve um avanço muito grande nos óbitos, eu acho que isso está influenciando aqui na taxa de letalidade estadual também. E, enfim, a gente está com um sistema de saúde aqui na região metropolitana muito sobrecarregado. Não está lotado, mas só que está sobrecarregado. Mas a notícia boa é que a gente teve menos óbitos essa semana do que na semana anterior. Então, nessas 3 últimas semanas, não acelerou muito o número de óbitos e isso é também uma boa notícia. Eu acho que hoje eu estou mais ou menos otimista, né, gente? Vamos lá, então, o número de testes realizados. Na semana passada a gente estava com esses valores de testes, agora a gente está com mais testes realizados, a gente pode ver quantos que a gente realizou essa semana. E o que eu queria chamar a atenção? A taxa de PCR diminuindo. A gente fez 23% com PCR e 77% com teste rápido, sendo que no total a gente fez 24% com PCR e 76% com teste rápido, ou seja, a gente anda usando muito teste rápido, pouco PCR. E também a nossa taxa de positividade, eu já comentei sobre ela está alta, ela está aumentando, ela era 17,2 semana passada, 17,4 no geral, e essa semana a gente pegou poucos testes positivos, ou seja, essa semana no comparativo com o todo a gente testou um pouco menos do que a gente estava acostumado. E também a taxa de positividade dos PCRs foi muito alta, 40%, ou seja, a gente tem realmente que fazer mais testes de PCR, não tem outra coisa para dizer aqui. Modelo de distanciamento controlado, várias regiões na bandeira vermelha, e agora eu queria observar essas duas colunas. Essas duas colunas, elas dizem, de novo, eu sempre falo isso, o sistema de saúde do estado como um todo. E olha a nota que o sistema de saúde do estado como um todo ganhou. Ganhou bandeira preta nesse quesito, bandeira vermelha nesse quesito. Ou seja, o estado está com poucas vagas de UTI. A doença está crescendo no estado nesse momento. Essa é a hora que eu paro de ser otimista e eu vou analisar esses dados aqui, porque esses dados eles estão muito complicados, gente. A gente está com poucos leitos de UTI livre em relação a leitos de UTI ocupados por paciente COVID. Olha só, leitos de UTI livre por leitos de UTI COVID, 1,17. Significa que para cada paciente internado hoje por Covid-19, tem basicamente mais um leito só livre, ou seja, se duplicar o número de pacientes COVID, a gente vai estar utilizando 100% o nosso sistema de saúde só para Covid e ninguém mais vai ter leito de UTI, nem se sofrer um acidente, enfim, isso daqui é muito grave. Esse número ele tinha que ser muito maior do que 1 para 1, pessoal. E a gente reduziu o número de pacientes, o número de leitos de UTI livre da semana passada para essa semana em 10%. Então, por isso que essa semana a gente teve muitas regiões aqui com bandeira vermelha. Eu queria chamar a atenção para duas regiões que bateram na trave da bandeira preta. Então, atenção aqui, ó, Passo Fundo ficou com média 2,44. Mesma média de Palmeira das Missões. Essas duas regiões, se tivesse 0,06 a mais, é muito pouco a mais, teria obtido bandeira preta, porque a bandeira preta é a partir de 2,5. Então, Palmeira das Missões e Passo Fundo tá complicada a situação. E a gente vê aqui a região metropolitana, muito complicada, com pouquíssimos leitos de UTI livre, é a região com menos leitos de UTI livre. Então aqui tem... Eu tô até me engasgando aqui, pessoal. Por que eu tô me engasgando? Porque tá muito complicada a situação agora no estado. A gente tem que se esforçar, tem que dar tudo de si
para parar a epidemia aqui no estado, para parar o avanço do Covid-19 aqui no estado. Essas 2 últimas semanas que a gente apresentou, a gente viu que teve uma estabilização no número de casos, mas eu sempre fico com o pé atrás porque pode ser só um efeito da represagem. Então, o que a gente tem que se ligar é ficar em casa se puder, isso é essencial. A gente não está batendo nessa tecla à toa. Quem puder ficar em casa, fica em casa agora mais do que nunca, porque está acelerando, tem muita gente com Covid-19 na rua. E se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde não vai aguentar. Tá, pessoal? Então, eu tô dizendo isso já nas redes sociais faz um tempo, mas só que pelo menos aqui para a região metropolitana, eu tenho que defender um lockdown. Se não tiver um lockdown agora, para ontem, vai complicar, a gente vai começar a ver aquelas coisas, aquelas cenas que a gente via na Itália, que a gente já viu em Manaus, que a gente já viu em outras cidades aí do Nordeste e no Rio, pessoas sem leito de UTI, gente que precisa ir para UTI sem poder ir para UTI porque simplesmente não tem onde colocar isso na rede pública e na rede privada, não vai ter o que fazer. Então tem que barrar o avanço, o momento é agora, a gente tem que parar tudo para daqui a pouco não começar a ter uma mortalidade muito, muito alta, pessoal. Olha, essa semana a gente infelizmente vai chegar aí a 1000 óbitos no estado do Rio Grande do Sul e enfim, é um marco muito triste, né, gente? Bem, acho que me alonguei, falei mais do que eu queria, mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.